Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de astrologia espiritual da Fraternidade Rosa Cruz. Hoje vamos tratar do signo de Capricórnio. É o ponto mais alto do zodíaco e está associado, dentro do Equador Celeste, à área do sul, aqui do Trópico de Capricórnio. Então, como epígrafe, eu utilizei uma parte do Evangelho de João, diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Lembrando que existe o renascimento preso à lei de causa e efeito. O renascimento preso que os hindus chamam de círculo de Sansara, né? Os budistas também. Aqui dentro do cristianismo, a gente fala do nascimento do alto. Então, é um novo nascimento, um segundo nascimento, de modo livre. Esse termo alto é fundamental, principalmente aqui na hierarquia de Capricórnio, que é o signo mais alto do zodíaco. E também o fato de nascer da água, porque o oposto de Capricórnio, a Capricórnio é Câncer. É justamente esse eixo vertical que nós queremos traduzir o significado dele. Queremos entender a simbologia desse eixo vertical unindo sul e norte, norte e sul. Assim como Áries e Libra liga leste-oeste, nós estamos agora falando do eixo que liga os pontos norte e sul. Em verdade, existem várias versões para explicar essa hierarquia, né? E eu vou utilizar a que aparentemente faz mais sentido para o nosso estudo aqui. Capra, latim, significa cabra, e cornus, que é chifre. Cornus, né, também se tira cornos, né? Aqui no Brasil, corno tem um toque um pouco diferente, né? Mas quando a gente pensa no italiano, no latim, cornus, corneto, tem até um sorvete, né? O corneto, o que chama corneto? Que é o chifre, né? Aquele sorvete que é o chifrinho. Na mitologia grega, ele é um símbolo de fertilidade, ele é um símbolo de abundância, um símbolo de riqueza. Na mitologia, a origem de Capricórnio vem de uma cabra chamada Amalteia. Algumas versões vão colocar a Amalteia como uma ninfa, e essa ninfa tinha uma cabra. Mas a gente sabe, nas versões mais interessantes, que não era uma ninfa. A própria Amalteia era a cabra, que está representada aqui. Né? Essa cabra, nessa obra maravilhosa do Jean Lourenço Bernin. Né? Então aqui nós temos a cabra, a Amalteia. Né? Do lado de trás, a gente tem um fauno. O fauno, ele é de certo modo um cabrito, né? Tem os chifres, de cabrito das pernas, cabrito e o corpo de cima de ser humano, embora aqui não seja representado. Mas muitas outras versões, outras representações colocam justamente o cabrito, que é filho da Amalteia, que é o cabrito Aeshpan, ele vai estar exatamente com a parte da cintura para cima de cabra ou de bode e da perna para baixo o rabo de peixe. Por que ele é metade peixe, metade bode? Porque ele é filho da união da cabra Amalteia com um espírito marinho. O cabrito Aeshpan, ele é justamente a primeira representação do Capricórnio. Metade bode, o seu chifre, e a outra metade rabo de peixe, que está associado também ao signo de Câncer. Né? E Zeus, ou Júpiter, que é muito interessante, lembrando que Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então por isso que ele é associado a Zeus.
planeta mais potente, mais poderoso. Ele, quando ele foi salvo por sua mãe, podemos esquecer que Cronos queria, ele tinha uma profecia de que um dos seus filhos iria destroná-lo. Então, ele devorava todos os seus filhos. Ele tinha filhos e devorava seus filhos. Mas a mãe de Zeus, a gente sabe a história, ela enrolou. Ela tirou os Zeus dos panos ali, né? E colocou uma pedra no lugar e jogou para Cronos comer, enganou o Cronos e salvou o menino. E para que o Cronos não achasse Zeus nem no céu e nem na terra, ela colocou ele em cima de uma árvore grande. E quem amamentou Zeus? Ou quem amamentou Júpiter? Isso é bem importante. A cabra Amalteia. Foi a cabra Amalteia que deu de mamar para o Zeus. Zeus bebê. Então esse menininho aqui é Zeus, na mitologia, ou Júpiter, na mitologia romana. E ele pôde ser nutrido por essa cabra. É muito importante a gente parar para pensar que o próprio Júpiter, a própria graça, né, a própria expansão, a própria benevolência, o próprio ideal jupiteriano, que é o primeiro signo que nos ensina a divinização, o centauro, né? O animal está se transformando em homem, mirando para a estrela, né? Para aquele ser humano se diviniza, né? Primeiro signo no processo de divinização, ele tem que ser nutrido por Capricórnio. Quer dizer, a sabedoria e a cabra Amalteia era uma cabra muito sábia na mitologia. E ela educou os Zeus. E o Zeus tinha como seu irmão de leite, né, o cabrito Aegipã, que sim, tem todo o formato de Capricórnio. Né? Aí tem várias versões, né, ao longo da mitologia, mas a que eu mais gosto é que houve uma guerra e o cabrito Aegipã, que era um guerreiro muito poderoso, né, ele acabou morrendo e Zeus encontrou seu corpo, chorou a perda do seu irmão de leite, muitos anos depois, e transformou o cabrito Aegipã em uma constelação para que nunca mais pudesse ser esquecido, que é a constelação de Capricórnio. Então aqui está o cabrito Aegipã, metade bode, os seus cornos, chifres de bode aqui, e metade do corpo de árvore, de peixe. Então, é daqui que vem a ideia de Capricórnio. Bom, falando um pouquinho do comportamento, a gente tem dois tipos de cabras ou bodes no mundo, né? Nós temos a cabra das montanhas ou as cabras das rochas. Qual que são as características dessas cabras, né? Elas vivem em grupo, elas formam um grupo, só que elas são grupos independentes. Não são grupos que se relacionam com outros grupos da mesma raça. Então, existe ali mais ou menos uma família que se organiza e eles ficam independentes e reservados. Então, essa é uma característica do capricorniano. A pessoa de Capricórnio, ela é bastante reservada, ele é bastante independente, a gente sabe disso, e ele gosta de trabalhar sozinho. Você quer deixar o capricorniano feliz, fala para ele ficar no quarto dele lendo, estudando. Né? Super contente. Quanto mais reservado for, mais à vontade ele fica. Já fica uma dica, vários capricornianos padecem de melancolia, depressão, por terem orgulho muito elevado. Eles acabam tendo uma irritabilidade com as pessoas, então são intolerantes com as pessoas. E também liberam a fobia social. Né? Então tem que tomar cuidado com a fobia social e até traços de personalidade mais sérios, como personalidade esquizoide, alguma coisa assim. Tanto as fêmeas quanto os machos, eles tentam demonstrar dominância no grupo. Os machos e as fêmeas, eles brigam. E quem ganhar, quem for o mais forte, ele vai ter uma dominância, ele vai ter um lugar no grupo que é um lugar de status. E normalmente, o líder junto com a força, ele tem mais idade. Lembra de Capricórnio?
é o senhor do tempo. Ou seja, o mais velho comanda. Normalmente o mais velho, até um determinado momento, ele também é o mais forte, porque ele é o mais desenvolvido. É óbvio que chega um determinado momento que a idade pesa, o outro próximo da idade, em idade e força, assume a liderança. Então isso diz muito sobre Capricórnio, né? Agora, o que isso tem a ver com o comportamento humano, né? Eu coloquei esse padrão de comportamento dos bots das cabras. Eu vou explicar para vocês o conceito de arquétipo, que a partir disso, então, vai fazer sentido esse padrão de comportamento dos bots das cabras das montanhas, tá? Eu vou explicar o conceito de arquétipo pelo próprio arquétipo de dominância que a gente viu entre os bots e as cabras, né? Eles brigam para dominar o grupo. E o arquétipo de dominância ele é representado como um triângulo, uma pirâmide, né? Uma hierarquia. Essa pirâmide, ela tem faixas, né? Como vocês podem ver aqui, e está colorida essas faixas. E lá em cima no vermelho seria o indivíduo, né, o membro do grupo que domina todo o restante. Embaixo, os mais fracos. Arquétipo é um padrão de comportamento. E ele faz parte da consciência objetiva. Ele não faz parte do padrão de consciência subjetiva. O padrão que se vê na natureza, nas coisas. E esse padrão, ele tem base biológica, porque a biologia, ela é produto da sabedoria da evolução de milhares e milhares de anos, bilhões, trilhões de anos. Então existe na biologia uma sabedoria, né, construída. Um exemplo de sabedoria construída ao longo da evolução, o girassol. O sol nasce, ele é uma planta heliocêntrica, né? O sol vai andando, ele gira conforme o sol. Como é que um girassol, que é uma planta que não tem neurônio, não tem cérebro, não tem órgão de sensibilidade, quer dizer, não tem olho, não tem nariz, não tem tato, é uma planta, não tem neurônio. Como é que ela sabe onde é que está o sol, né? E acompanha o sol? Isso ela chama de girassol. Isso tem base biológica. A planta heliocêntrica. E por ser uma planta que tem esse padrão de comportamento, esse é um exemplo de arquétipo. Quer dizer, é o próprio padrão de comportamento embasado ao longo de milhares de anos que se reproduz numa espécie. Portanto, o arquétipo é o próprio comportamento em si, mas também a representação do comportamento. É a representação do comportamento e o comportamento em si. Então, a principal manifestação de comportamento arquetípico nos animais é visto no instinto. O instinto representa essa sabedoria acumulada com base biológica. O Jung chamava essa sabedoria, onde é que estava essa sabedoria? Onde é que estavam esses arquétipos? Estavam no inconsciente coletivo. Né? E o objetivo da consciência pessoal é justamente se conectar com esse inconsciente coletivo. A filosofia Rosa Cruz chama isso de memória supraconsciente. Né? É quando o indivíduo ele se conecta em todo, consegue fazer essa conexão. O que é justamente, se a gente parar para pensar, o eixo Câncer-Capricórnio. Porque Câncer representa o lar da pessoa e Capricórnio representa o social, representa o mundo coletivo. Então, quando eu consigo unir o lar individual com o lar coletivo, né, eu teria aí a individuação, eu teria a consciência ideal. Então, vocês viram o instinto do bode e da cabra. Eles brigam para ter dominância. O que significa dominância para um animal? Significa maior chance de reprodução. Então, os animais que estão cada vez mais acima da hierarquia, mais eles podem transmitir a sua genética, mais eles podem transmitir a sua memória, né?
pela biologia. E os que estão mais abaixo, eles não reproduzem. Então, eles, pela lei da seleção, pense em Darwin agora, os indivíduos que não foram fortes para dominar o grupo, eles vão sendo eliminados. A humanidade caída também viveu assim por muito tempo, a lei do mais forte, mas hoje em dia, como é que a gente trabalha para subir na hierarquia, embora não significa que subindo na hierarquia de dominância, a gente vai ter mais chance de reprodução, mas a gente vai ter mais chance de acúmulo de bens materiais. Então a gente fez uma adaptação. Não necessariamente eu vou transmitir os meus genes, mas eu, utilizando negociação, astúcia, inteligência, capacidade de ganhar dinheiro, capacidade de ter poder, seja público ou privado, eu vou me destacando no meio social, me torno bem-sucedido, né? E ali, junto com esse aspecto de sucesso profissional, eu ganho destaque na comunidade e bens materiais. E esses bens materiais, quanto mais se acumula, né, mais poder você tem. De novo, poder material, financeiro, político, ele não garante a seleção genética. Quando a gente para e olha o arquétipo puro de Capricórnio, somado ao cristianismo, que busca reerguer o homem da queda, a gente entende que, a partir de agora, não é mais aquele que é mais forte, aquele que é astuto, aquele que tem mais dinheiro ou mais poder, que vai subir na hierarquia coletiva. No cristianismo, é aquele que se autossacrifica em amor ao próximo. Esse tem, dentro do cristianismo, destaque, ou seja, aquele que é servo será o maior no reino. Então, no meio da dominância dos mais fortes, o servo está aqui embaixo. Mas no cristianismo, aquele que ajuda o próximo, aquele que dá a própria vida ao seu amigo, perderia a própria vida, esse ganha uma vida eterna, esse ganha, né, um destaque maior. Então, esse seria o verdadeiro ensino da hierarquia de Capricórnio. O arquétipo de dominância ou de hierarquia, dominância não, de hierarquia, ele faz parte de Capricórnio. Capricórnio, ele é o signo que está na ponta. Então, do zodíaco, é como se ele estivesse aqui e os demais signos abaixo. E Capricórnio, ele também é o signo que traz ao mundo os salvadores, né? É o signo do portal dos deuses, né? Portal dos deuses, ou seja, o útero dos deuses. Não é à toa que a gente comemora o Natal, que o nascimento do Deus homem, Cristo Jesus, se dá quando o Sol está em Capricórnio. E ele vem ensinar um novo conceito de hierarquia. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, receberá a vida eterna. Se te convidarem para andar 1000 passos, dê 2000. Se baterem na sua face, ofereça a outra. Capricórnio, e a casa 10, também é a casa do pai. E qual que é a função do pai? O pai é aquele que educa para a vida, né? O pai é aquele que ensina, em tese, a profissão. Inclusive, a casa do pai, que é a casa 10, né? Ele é também a casa da profissão. Que lugar da sociedade você está nessa engrenagem? A sua profissão, ela determina, hoje em dia, o seu lugar na família, humanidade. Então, o pai, ele prepara o filho para ser também um pai, para ser também um líder, para ele também ser provedor, para ele também aprender a ganhar a vida no mundão social aí fora. Então, a mãe, ela dá a vida, ela garante a vida, e o pai educa para a vida. E para você educar, você tem que ter acúmulo de sabedoria. E ele verticaliza
desde o nascimento dos homens até o nascimento dos deuses, até a sabedoria divina. Capricórnio é justamente o signo que vai mostrar a lei divina, sabedoria máxima. Gêmeos, ele ensina uma sabedoria por associação, uma inteligência sem discernimento. O Mercúrio virginiano, ele já consegue oferecer um caminho, um discernimento. Então, o virginiano não bebe mais tempo. Ele foca naquilo que deve ser aprendido. Agora, Capricórnio, ele é analítico, ele é investigativo. Aliás, uma outra característica dos bots é que não importa o ambiente em que eles estiverem, eles procuram, investigam todo o terreno e acham comida. É impressionante, né? Sabe que os bots da montanha, eles sobem até muito alto para poder lamber sais minerais lá em cima, lá riscando na vida, né? Podendo escorregar. Não sei se você já viu esses vídeos, eu convido você para procurar no YouTube os bots das montanhas subindo em lugares muito, muito, muito altos para lamber sais minerais, que é o lugar onde tem alguma comida para eles poderem ter algum nutriente. Isso. E alguém, então, muito persistente, né? Todo mestre, ele tem, de algum modo, o papel de pai. Bom, lembrem também que quem rege o grupo entre os botes e as cabras é o mais velho, né? Então, além de mais sábio, é o mais velho. Ou seja, aquele que tem mais tempo, né? Ou seja, é o tempo necessário para aprender. Capricórnio, ele te dá esse tempo, tanto tempo necessário para você aprender ao longo das eras, que transcende essa vida aqui. O Capricórnio também rege o tempo dessa vida aqui. Também é associado ao signo de Capricórnio, o símbolo da morte, o ceifador. Nada mais é do que aquele ser, né, criado que vem cortar ceifar os frutos que você produziu ao longo da vida. Se você não tiver muito fruto, você está danado. Mas esse ceifador, ele vem com uma colheita, ou seja, o seu tempo acabou. Capricórnio, então, também nos lembra, nós temos um tempo aqui na Terra, nós temos que aproveitar esse tempo. E quanto sabemos aproveitar esse tempo, a gente ganha sabedoria. Sabedoria verdadeira, não é mesmo? E aí, nós temos que lembrar, Capricórnio, deixa eu voltar. Capricórnio, na casa 10, ela é justamente a casa social, casa coletiva, enquanto que Câncer é a casa, nossa família, de onde nascemos, né? Olha que interessante. Esse eixo, ele, no fundo, ele está te convidando, quando você está no processo de divinização, chega um momento em que o homem que se diviniza, ele vai ter que assumir a bronca do coletivo. E para que ele assuma a bronca do coletivo, ele tem que se alinhar com essa verticalidade Câncer Capricórnio. Então, vamos analisar isso daqui, ó. São Bernardo de Claraval. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Estão no Gênesis, capítulo 1. No primeiro homem, antes do pecado original, que a gente tem lá, isso é uma mitologia, né? A imagem e a semelhança divina coincidiam. Então, antes da queda do homem, a imagem e semelhança, elas coincidiam, né? Aqui, ó. Antes do pecado original, a imagem e semelhança. Mas essa coincidência não continuou depois do pecado original, segundo o mito. O homem foi feito à imagem e semelhança, só que a imagem permaneceu intacta. Tá errado aqui, tá intacta aqui, né? Intacta. Ou seja, o ser humano continua sendo a imagem de Deus, mas a semelhança se perdeu.
ela se degenerou. A semelhança são os nossos corpos. Por isso que os nossos corpos adoecem, envelhecem e morrem, né? A imagem, ela continua, permanece intacta. O que o cristão quer fazer? O cristão, ele quer justamente voltar a ser semelhante à imagem. E todo o ensinamento do Cristo, nos 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, tudo que está no Evangelho, na Bíblia, nada mais é do que os ensinamentos necessários para você voltar a ser semelhante a Deus. É só, resumindo, é isso. Então, com a imagem nós mantivemos preservada, embora ela esteja ferida, nós temos a liberdade. Por quê? Porque Deus é criador e livre, e a imagem de Deus em nós, se somos a imagem dele, nós também somos livres para escolher. E a semelhança, ela deriva as virtudes. Quer dizer, é no nosso corpo, nos nossos hábitos, nós podemos ser virtuosos. Ou não, podemos, em vez de virtudes, vícios. E aqui está o grande dilema, né, de todo caminho religioso, qualquer que seja ele. A única diferença é que no Oriente ninguém quer voltar a ser semelhante a nada. É outra pegada, né? O cristianismo, ele tem essa questão de, por meio das virtudes, recuperar a originalidade dos corpos. O termo queda do homem, o termo usado na Bíblia, queda, que é justamente o eixo vertical associado à queda. Então, é justamente esse eixo, né, que tornava o homem igual a Deus, que se perdeu. Então ele cai, fica preso em câncer. Ele cai e fica preso na personalidade de Áries, em Touro e Câncer, na sua família, né? Fica preso na sua vida doméstica. Ele perde a coletividade, ele perde a divindade e se torna, então, um indivíduo fechado em si, egoísta, preso, né? Platão já veio falar para a gente sair dessa prisão, da caverna. O cristianismo também. Então, o que a gente sabe é que todos nós, enquanto estamos presos ao útero de câncer, aqui embaixo, volta, a verticalidade, a queda é importante, ela cai. Quando eu chego aqui em câncer, que eu estou preso, o que acontece? Basicamente, eu não mais me recordo da minha origem, né? Para que a gente possa, então, continuar, tem a possibilidade de se reconectar, a Bíblia, simbolicamente, mas também literalmente, né, é dito que para cada ser humano que Deus criou, ele designou um ser, e a gente sabe na literatura Rosa Cruz que esse ser trabalha com éter. E esse ser que trabalha com éter, na filosofia Rosa Cruz, a gente dá muita ênfase para o auxiliar invisível, corpo-alma, que é feito pelos éteres superiores do corpo vital. Mas qual é a verdadeira hierarquia especialista em éter? Os anjos. Daqui vem a ideia de anjos da guarda. Quer dizer, para que a gente possa continuar vivendo, já que estamos dissemelhantes, degenerados, embora mantivemos a imagem, os anjos, eles aparecem para nos alimentar, fazer a função etérica, para que a gente possa, mesmo dissemelhante, continuar a viver. É muito esquisito na filosofia Rosa Cruz falar em anjo da guarda, porque é uma filosofia que quer emancipar. Max Heidel não cita isso. Pode ser alguma. Ele fala de auxiliar invisível, que é quando o ser humano alcançou esse status dele próprio, fazer o papel etérico, né? Do outro lado, a gente tem que ser humilde para entender que a gente não faz o trabalho etérico.
Então, a natureza tem que fazer. E a gente sabe que a natureza, a ciência física, ela estuda a mecânica do negócio. Mas entre os ocultistas, essa mecânica ela é sempre causada por vidas. E a vida da preservação do éter humano, a vida que promove a preservação do éter humano, são os anjos da guarda. E os anjos estão relacionados, então, a esse lugar aqui, lunar, que é Câncer. Os anjos da guarda são anjos lunares, está muito associado a esse lugar canceriano que estamos presos. Na medida que a gente vai subindo, né, subir a gravidade, mudando a gravidade, a gente começa a cuidar do nosso próprio corpo vital, do nosso éter, a gente pode libertar o nosso anjo da guarda, que se chama. Né? Que é, na verdade, o que a gente tem que fazer. A gente tem que assumir a bronca. E aí, quando a gente faz isso, a gente chega em Capricórnio. E acionamos um novo ser da guarda, que seria os arcanjos, não é mais anjo da guarda, seria arcanjos da guarda. A gente vê isso claramente no livro de Daniel. Né? Quer dizer, olha como é que Daniel orava. Daniel orava assim, ó. Nós pecamos, nós cometemos iniquidades, nós agimos impiamente e rebelamos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Quer dizer, Daniel está falando no boletim, ele está falando nós. Por que ele não falou eu pequei, eu cometi iniquidade? Não, ele está falando nós. Ele continuou. Agora escuta, ó nosso Deus, a prece do teu servo e suas súplicas. E aí ele continuou rezando, pedindo perdão e invocando o nome de Deus. Por que ele fala nós, pronome coletivo? Né? Justamente porque ele acessou, né, essa verticalidade do individual, do Capricórnio social coletivo. Olha o status de moral que você tem que ter para você fazer alguma coisa coletiva. Agora eu te falo, hoje, as pessoas, todo mundo, e é muito bonito falar em trabalhar para o coletivo, para o bem social. Né? A partir daqui de baixo, todo mundo ressentido, todo mundo no egoísmo, no tribalismo, para você chegar e trabalhar verdadeiramente e ser útil no social, você tem que mudar a gravidade, você tem que ir para a verticalidade capricorniana. Isso aqui demanda muito trabalho. Não é simplesmente eu fazer uma faculdade, criar uma tese, né? Ter lido os autores progressistas. Não é isso. Né? Então, é importante vocês terem a noção do que é essa libertação canceriana e chegando em Capricórnio, que é um aspecto divino. Já caminhando por fim, existe também a libertação do arcanjo. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que falavam direto com os Elohim, ou também chamado de potestades. Né? Então, o homem que está sob a tutela dos anjos, que somos todos nós, ele é o homem doméstico, é o homem da vida pessoal. Você está preocupado com ele mesmo, com a família dele e tal. O homem capricorniano é aquele que poderia assumir verdadeiramente responsabilidades sociais. No mundo ideal, só poderia ser político quem, né, realmente estivesse nesse grau de espiritualidade aqui, senão não poderia ser político. E não é. E por isso, então, nós temos tanto problema na política. Um homem que pode, então, ajudar o próximo tem que estar em Capricórnio. O homem que agora fala com Elohim, ele é um homem que já vive hoje o futuro. E ainda tem aqueles que conseguem se libertar do Elohim. E segundo uma tradição aqui hermética, eles se unem aos serafins, que é a divinização total, que é quando o ser humano alcança as próprias chagas de Cristo, ele se torna um homem-deus. Qual é o exemplo disso? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi estigmatizado por um serafim. Quando ele fez isso, ele levitou, né? Sabe? Essa que é a tradição. E ali ele se tornou um homem
divino, o homem-deus. A gravidade dele é a gravidade solar. O que vem a ser essa gravidade? E aí, finalmente, nós vamos entender por que no Equador Celeste Capricórnio está no sul e Câncer está no norte. Né? Nós temos o enforcado. Né? O enforcado, o que também é bizarro, né? Porque a gente enforca, uma pessoa que é enforcada, ela está com os pés para baixo e a cabeça para cima. Como é que a pessoa aqui não tem como ela morrer, né? Tá enforcando a própria tornozelo, será? Não, vai ficar só pendurada, não vai morrer, né? Porque, na verdade, não tem a ver com o enforcado para tirar a vida. Tem a ver com o enforcamento que você está preso numa gravidade terrena, que são os filhos da terra. Esses que estão no eixo aqui de baixo de Câncer, né? O enforcado é justamente aquele que inverteu o eixo, ou seja, ele migrou para Capricórnio. Eu vou apenas falar um pouquinho, isso aqui é tema para muita meditação, né? Mas basicamente, qual que é a lei da gravitação terrena? Né? É a lei do enrolamento. Né? A gente coagula o aspecto mental, psíquico e físico. Então a gente fica enrolando, né? Ouroboros, cobra que roda come o próprio rabo, que é justamente o egoísmo. O anel de Libelungo, né? Ou seja, o ouro do reino que foi transformado num ego individual, que é o símbolo do anel, né? Que inspirou o Senhor dos Anéis, os Anéis de Libelungo. Por outro lado, existe a gravidade espiritual, que é aquela, então, que não é mais o desejo caído que vai determinar o comportamento, e sim a vontade do espírito. Então, eu vou dar um exemplo contrastante para que vocês possam enxergar isso na prática. O que é uma pessoa se comportando no dia a dia enrolada, né, pela lei lucífera? Ele vai ter, primeiro, um pensamento. Esse pensamento, ele desperta um sentimento, e esse sentimento, por meio da imaginação, ativa a vontade. Então, veja, a vontade, ela é refém do sentimento. E aí, quando você ativa a vontade pelo sentimento, você aumenta ainda mais esse desejo, esse sentimento, e aí você age. Então, quer dizer, toda a sua ação, ela primeiro é pautada por um pensamento que ativou o desejo. Então, a vontade vem depois. Esse seria o funcionamento de todos nós. Como é o funcionamento do enforcado, que é aquele que já tem alguma gravidade espiritual? Ele primeiro ativa a vontade e age. Depois ele sente e pensa. Olha que interessante. A ação, ela vem diretamente da vontade. A vontade é da determinação. Ou seja, o espírito, ele como se ele atuasse diretamente no corpo físico. Não passa pelo desejo, não passa pela mente. Esse é o contato imediato. Essa é a experiência mística. Abraão, ele teve um contato com Deus e os pés dele saiu andando sem rumo, sem saber para onde ir. O que isso quer dizer? Ele não estava dominado por desejo nem por pensamento. A vontade fazia o que Deus mandava nos pés. Então esses pés, né, andando, nada mais, nada menos do que aconteceu, né, toda a multiplicação da humanidade. Ele é o pai das nações, né? Veja, isso que significa gravidade espiritual. É o homem que, pela vontade espiritual, já torna a ação imediata para depois pensar e sentir. Não confundam isso com impulsividade e instinto. Impulsividade e instinto não tem nada a ver com vontade, tem a ver só com desejo e animalidades.
Então, pessoal, leiam, né, sobre o enforcado, entendam as duas gravidades que envolvem o enforcado, para que então você possa entender melhor esse eixo Capricórnio-Câncer. Então era isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.